2025 foi um ano que comecei a postar conteúdo no blog, no TikTok e no YouTube. E desde meu humilde começo nesse hobby, eu já postei algumas coisas muito ruins, outras muito boas e ainda outras muito bestas. Essa é a minha retrospectiva das minhas postagens de 2025. Primeiros relevantes. Berserk não é sobre perdão. Meu primeiro post de todos é um tópico um tanto ambicioso olhando para trás, já abordando uma opinião meio do contra sobre uma obra bastante controversa. Mas dito isso, eu ainda gosto dessa postagem e mantenho essa minha visão até hoje. Outro ponto interessante de se apontar é que nessa época eu era tão desengonçado em frente à câmera, hoje eu ainda sou também, que gravava sentado numa cadeirinha de plástico. Não sabia se eu deveria ficar de pé ou sentado, ou o que fazer com minhas mãos nem nada. Review do Isoporzitos Carambitos foi minha primeira review de comida. Quem me acompanha só pelo TikTok não sabe disso, pois eu postei muitos poucos desses vídeos nessa plataforma, pois eles sempre flopavam legal, mas eu gosto de provar marcas alternativas de salgadinho e também comidas estrangeiras, ou até comidas apenas brasileiras, mas pouco comuns por aí, e fazer reviews delas em vídeos e posts que eu posto no YouTube e no blog. São vídeos bem curtinhos, a audiência é bem baixa, mas eu me divirto bastante fazendo eles. Visitando blogs antigos, Fronteiras Fantásticas. Foi a minha primeira postagem do tipo e a inauguração de todo um gênero de conteúdo novo para mim. O título já diz tudo, mas eu basicamente exploro blogs e postagens antigas. E hoje em dia, esse conteúdo é exclusivo do YouTube. Eu não posto mais nem no TikTok, nem no blog. É algo meio que eu vou improvisando na hora, assim. Então, como eu não escrevo um roteiro, eu só gravo, corto as partes em silêncio e mando direto pro YouTube. 10 coisas pra falar na cama. Foi o primeiro meme que postei e é exclusivo do blog, porque eu fiquei com muita vergonha de gravar um vídeo falando sobre isso. Desde então eu fiz vários outros shitposts e a pessoa que mais ri deles sou eu mesmo. Destaques não específicos. Clichês ads que eu não gosto é apenas o vídeo em que eu estou melhor vestido, eu acredito. Não existe consumismo ético nem empresa boazinha. Foi o primeiro vídeo que me foi notificado pelo TikTok que ele não seria recomendado mais, porque ele foi taxado como político. Foi a primeira vez que eu recebi uma bronca de um aplicativo desses, né? Desculpa ter nascido homem. É um post meio que de comédia, mas meio que sério também. E isso é porque eu tenho genuinamente um pouco de medo de acabar atraindo só um único tipo de público. Nessa época que eu fiz esse vídeo, eu tinha feito vários vídeos de kuroshitsuji e de maquiagem e vídeos que atraíram um público feminino muito mais do que masculino. E eu acabei ficando com medo de parecer aquele pick me boy, sabe? E já aconteceu o oposto também, de eu fazer uns vídeos de história brasileira e acabar atraindo literalmente monarquistas pro meu conteúdo. Então diminuir esse tipo de conteúdo também. Enfim, é difícil manter um balanço do seu público online, sabe? Posts mais trabalhosos. A série Rankeando, onde eu organizei todos os animes, jogos e livros que eu já consumi, pelo menos os mais relevantes, em tier lists para cada um, totalizando umas 4 horas de conteúdo mais ou menos. Eu acho que só de roteiro eu devo ter gastado 4 horas escrevendo o roteiro de cada um deles, sabe? Aí pra gravar e editar o vídeo foi mais tantas horas, sabe? Foi facilmente os meus vídeos mais difíceis de fazer. Nem tudo que brilha é ouro, os meus piores conteúdos postados. Também postei muito conteúdo que olhando pra trás não era de tanta qualidade assim, como a série Monstros que eu gosto, ou 7 Maravilhas dos Mundos de Fantasia. Postagens das quais eu simplesmente não me orgulho muito, que não são muito interessantes, que não agregam em muita coisa pra ninguém, e que nem foram tão divertidos assim de fazer. Tecnicamente vale a pena fazer posts ruins, já que ao longo do tempo eles vão acumular views do mesmo jeito. Se for pra falar de um ponto de vista puramente lógico, vale muito mais a pena postar algo ruim do que não postar nada, mas já não é mais uma coisa que me agrada tanto assim, esse tipo de lógica, de ideia. Tanto que a quantidade de posts que eu fiz ao longo dos meses foi diminuindo, né? Então também tivemos aí o arco do Kuroshitsuji. Eu peguei boas views e muito bom engajamento com esse conteúdo. A recepção dele foi excelente, na verdade. Eu tinha todos os motivos para continuar fazendo vídeos sobre ele, posts sobre ele. Mas eu tenho que admitir que eu não estava gostando do mangá. Não estava gostando de ler.
Eu li até o começo do Arco do Circo e dropei uma cena em que o coveiro meio que insinua que ele exigiu favores peculiares do ciel. Eu não vou dizer que o mangá deveria ser banido, que se você gosta dele você é um monstro, mas eu sei que eu não sou o público-alvo desse mangá. As coisas que eu gostava nele eram muito breves, recebiam muita pouca atenção, e as coisas que eu não gostava eram geralmente sempre o foco. Outro exemplo sendo aquele vilão pedófilo sequestrador que vendia escravos para sacrifícios humanos para o submundo de Londres, que saiu impune de todos esses crimes e virou um alívio cômico, sabe? Pra mim foi de revirar os olhos. Agora, melhores de 2025. A bostificação dos serviços digitais foi meu primeiro vídeo a bater 1000 likes. E realmente foi um dos melhores que eu já fiz. Acho que nesse ponto já tem bastante gente falando sobre esse tipo de tópico, é algo que está meio que em alta. E eu postei ele no começo, ou pouco antes do começo dessa discussão realmente explodir no Brasil. Exclusivamente porque eu simplesmente estava puto com o que aconteceu com o CapCut, sabe? Eu usava ele para editar há meses e de repente ele não deixava fazer porra nenhuma. E não apenas isso, ele só me avisou que ele ficou pago depois que eu já tinha editado o vídeo inteiro, sabe? Aquilo me deixou tão puto que no mesmo dia eu meio que cancelei o vídeo que eu tinha gravado, regravei tudo esse novo vídeo xingando o CapCut basicamente. Fiz até a minha primeira thumbnail engraçadinha assim, postei e foi um sucesso relativo pros meus padrões. O próximo seria Não Importa o Alvo, Isso Não Tem Graça. Foi outro dos meus pequenos sucessos e também um dos meus posts favoritos. Acho que o conteúdo é muito relevante e gerou muita discussão nos comentários. É basicamente um vídeo onde eu falo sobre racismo contra pessoas indianas. E enquanto muita gente concordou comigo nesse vídeo, também teve gente falando que eu seria estuprado por indianos nos comentários, que eles eram nojentos, etc e tal. O que realmente só prova o meu ponto de vista, que atualmente parece ser socialmente aceito intensamente odiar 1 bilhão de pessoas e realmente fazer comentários dos mais degradantes e desprezíveis imagináveis sobre esse grupo sem realmente sofrer quase nenhuma consequência. Meu jogo favorito de 2025 é um post que é especial só pra mim, ele passou batido pela maioria das pessoas, mas o jogo sobre o qual eu falo aqui, Dread Delusion, é um jogo excelente que eu vou me lembrar pelo resto da minha vida e eu tive muita diversão jogando ele. Ler 1000 livros é diferente de aproveitar 1000 livros. Post onde eu aponto o óbvio, que é muito improvável que pessoas comuns estejam fisicamente lendo um número de palavras escritas totalizando 1000 volumes de romances por mês. Esse vídeo gerou muita discussão, principalmente porque algumas pessoas ficaram ofendidas e mal interpretaram o que eu disse. Múltiplas pessoas falaram que eu disse que audiolivros não eram literatura e logo sugeriram que eu era capacitista porque tem gente que não tem condições físicas ou sociais de ler livros, quando na verdade o que eu disse é que audiolivros não são leitura, de ler palavras escritas, coisas completamente diferentes. E por fim, o meu vídeo favorito do ano, meu post favorito de todos que eu fiz até agora foi Mimese na Cultura Pop. Foi meu post favorito de todos e infelizmente foi super flopado. Quase ninguém viu ou interagiu com ele, e mesmo que eu tenha ficado particularmente orgulhoso desse post. E já que eu fiz conexões que eu não vejo muita gente discutindo por aí, mas ninguém se importou, e acontece, sabe? Segue a vida, eu pelo menos gostei. E quais foram os meus maiores sucessos do ano? Dinossauros e gravatas Pinóquio, verdade, e eles não são Hear Me Out. Como se pra jogar sal nessa ferida, minhas 2 postagens mais populares de todas são as mais curtas e as de mais baixo esforço, os maiores shitposts que eu já fiz. Na primeira eu só falo zangado como um dinossauro usaria gravata e como funciona a maldição do Pinóquio. E na segunda eu só falo que o Pyramid Head e o Ghostface são atraentes demais pra serem Hear Me Out. E é só isso esses 2 vídeos, eles têm tipo 15 segundos. E mesmo assim esses 2 vídeos pegaram tipo 20% de todas as visualizações que eu tive no período de 1 ano. Mas pra ser justo, os comentários foram hilários, principalmente aqueles do Hear Me Out. O pessoal comentou umas atrocidades inimagináveis naquele vídeo. Eu recomendo muito você scrollar os comentários e ver os monstros que as pessoas marcaram como atraentes naquele vídeo. Conclusão. E foi mais ou menos assim a minha saga de criação de conteúdo em 2025.
Para 2026 eu gostaria de criar mais vídeos especiais de festa junina, de Halloween, de Ano Novo, de Natal, etc. Também quero fazer mais reviews e divulgações de livros, quadrinhos e jogos, especialmente nacionais. E enquanto eu comecei esse hobby principalmente para divertir a mim mesmo, para escrever em algum lugar pensamentos e ideias que eu achava um pouco difíceis de compartilhar, eu fico imensamente grato e feliz com cada comentário de outros esquisitos e nerdolas me incentivando, demonstrando interesse ou elogiando meu conteúdo. Isso é muito mais do que esperava e muito mais do que o suficiente. Posso não ser um influencer rico e famoso, mas saber que eu fui capaz de fazer pelo menos algumas pessoas considerarem ideias inéditas, entretê-las ou até tirar uma risada delas, é a maior recompensa que um escritor poderia ter. Muito obrigado por me acompanharem esse ano e espero ver a todos vocês no ano que vem. Eu amo vocês, um beijo, um abraço e tenham um bom fim de ano.